Olá, amigões e amigõezonas, como é que vocês estão? Então, cebozinhos, cebosetes do meu coração, deixem um joinha pra mim, por favorzinho, porque no vídeo de hoje a gente vai falar de alguns segredos íntimos dos famosos. Minha gente, tem um famoso que cheirou o próprio pai. Tem outra, minha gente, que vai no banheiro da casa dos outros, larga uma surpresinha lá e vai embora. Minha gente. Minha gente, pra muitas pessoas, esses famosos são endeusados, sabe? São coisas de outro mundo. Mas pra mim só são cebosos, minha gente, como qualquer outra pessoa. E eu amo ficar vasculhando pra ver se eu encontro algum segredinho dessa gente. E hoje eu trouxe alguns segredinhos muito interessantes pra vocês. Minha gente, vocês conhecem a atriz Megan Fox? A Megan Fox é uma atriz muito bonita, minha gente. Tirando aquele dedo, que ela tem um dedo estranho, que parece que foi mastigado, cuspido, sei lá, mas ela é muito bonita. Fez diversos filmes de sucesso, como por exemplo o filme Transformers. Só que ela tem umas manias bem esquisitonas, minha gente. Ela falou que ela é uma péssima companhia para dividir uma casa, porque ela é meio relaxadona, sabe? Ela diz que arranca a roupa, joga nos lugares. Ela diz que joga o lixo em qualquer lugar no chão, que ela não tem higiene nenhuma. A própria disse isso. Mas ela diz, minha gente, que tem um hábito muito mais estranho ainda, e que os amigos dela, inclusive, a cobram demais por isso. Ela falou que não consegue dar descarga, minha gente, na privada. Qual que é o problema da descarga? Apertar o botão, puxar uma cordinha, apertar na parede? Cebosa mesmo. E ela falou que sempre na casa dela, ela só vai dar uma descarga no final do dia, porque ela diz que já tá fedendo, daí ela percebe que tem que arrancar aquelas coisas que tá ali. Minha gente, deixa eu contar uma historinha aqui. Tinha uma mulher que trabalhava comigo, numa época que eu trabalhava numa gráfica, uma pessoa muito interessante, só que ela era pão dura, muquirana. E aí ela falava que ela contava a quantidade de descarga que ela podia dar no dia na casa dela, que eram 2. Ela morava sozinha. Aí a gente ia às vezes no churrasquinho no domingo na casa dela, minha gente. Você tinha que ir lá usar o seu banheiro, não podia dar descarga não. Todo mundo usava, mijava no mesmo vaso com aquele cheiro de podre e não podia dar descarga, senão a mulher ficava brava. Sem contar que a gente levava um monte de comida, fazia vaquinha, cada um levava um prato. Depois todo mundo comia uma vez, ela juntava tudo, minha gente, e guardava. Porque falava que era pra sobrar, porque ela tinha comida pra comer mais uma semana. Era uma muquirana cebosa. Mas voltando, minha gente, pra Megan Fox, ela contou, minha gente, que inclusive quando ela vai na casa dos amigos, ela deixa o jacaré boiando lá no vaso, sabe? Deixa o cocôzão lá, todo feliz navegando. E aí, chega depois um amigo dela, sempre fala pra ela: Ô Mega, você deixou um presentinho lá no meu vaso, sua cebosa. Você não quer lá dar descarga não? Cai a tua mão, você dá descarga? Sua porca nojenta. Diz que ela é bem cebosona, minha gente. Puro creme do sebo essa mulher. Tão bonita, né, minha? Tão bonita, mas é porca que adianta. Minha gente, essa próxima história é uma das histórias mais bizarras que eu já vi na minha vida. E olha que eu já contei tanta coisa bizarra aqui que nada mais nos surpreende, minha gente. Eu tô falando do músico Keith Richards. Ele é um dos músicos e fundadores da banda Rolling Stones. Minha gente, esse músico ele é tão polêmico que nos anos 70, mais precisamente em 1973, uma revista especializada de música, a New Musical Express, disse, minha gente, que ele seria o cantor com maior probabilidade de falecer naquele ano, de 73, devido ao consumo forte de droga, minha gente. Que o homem era um aspirador forte, misturava com LSD, metanfetamina, ele usava tudo que tinha. Mas não é que o homem durou, minha gente? Tá com 80 anos, só a capa da gaita, mas continua fazendo show, continua vivo. Eu acho que nóia, minha gente, os nóia eles desenvolvem um anticorpos diferente. Porque vocês vêem esses nóia da rua, os nóias cracudos aqui da minha vila mesmo, minha gente. Teve Covid, não matou nenhum deles mesmo. Tem qualquer doença, qualquer catástrofe, eles estão firme e forte. Eles estão apaulada, facada, minha gente. Estão tudo remendado, tem costura a cara do começo ao fim, mas estão tudo forte. Não acontece nada com eles. Então eu acho, minha gente, que esses cracudos quase que viram imortal, esses nóia aí. Mas o Keith, minha gente, tem uma vida totalmente polêmica, sabe? Mas totalmente polêmica mesmo. Mas ele deu uma declaração que eu fiquei até meio abismado assim, né? Ele cheirou o próprio pai. Vocês querem entender como que é essa história, minha gente? Ele cheirou o próprio pai. Ele disse que viu lá um dia as cinzas do pai dele lá dentro da cumbuquinha. Que esse povo aí, esses ingleses, esses americanos, esse povo é tudo meio besta, né? Eles guardam a cinza do defunto lá na mesa onde vai comer, na sala de jantar, sabe?
bem em frente à mesa onde vai comer com o defuntão lá. E ele disse que um dia ele tava lá olhando pra urna funerária do pai dele, sei lá como que chama aquela bacia que fica os pó lá. E falou, ai que vontade de cheirar algo novo. Ai meu Deus do céu. Ai, será que meu pai se importaria se eu desse uma cheiradinha nele? E ele disse que não resistiu, minha gente. Ele fez uma mistura de coca com o pai. Aí misturou a cinza do pai com a coca, fez umas carreiras loucas e cheirou. E disse que foi o maior barato que ele teve na vida dele. E ele fala, minha gente, que tem certeza que se o pai dele tivesse vivo, ele ia achar isso engraçado. Eu não sei se isso é nojento, se isso é bizarro, se isso é doentio. Sei lá, minha gente. Esse povo é doido. O Luan Santana é um músico brilhante, minha gente. Ele é um cantor que conquista todas as paradas de sucesso no Brasil. Um cara que veio pra ficar porque ele é muito bom no que ele faz. Ele também é um bom menino, minha gente. Menino decente, sabe? Menino gente boa. Trata todo mundo com respeito. Mas o Luan, minha gente, ele tem as maniazinhas estranhas. Na verdade, ele tem alguns complexos com seu próprio corpo. Vocês lembram que eu mostrei aqui pra vocês que antes ele photoshopava as fotos do braço pra ficar com um bração desse tamanho, outro pequeno? Parecia que tinha gigantismo, era uma coisa bizarra, era uma coisa esquisita. Mas eu descobri que ele tem outra mania esquizo. Ele tem um complexo gigante, minha gente, com o tamanho do seu pezinho. Tudo isso porque ele calça 38, 39. Só que ele disse que acha que o pezinho dele é um pezinho de moça, aquele que ele tem um pé maior. Então o que ele faz? Ele coloca um sapato 40, 41, geralmente ele compra uma botina, um tênis, qualquer coisa, soca a meia na ponta do sapato e coloca no pé. E diz que todos os sapatos dele são de tamanhos maiores, porque ele tem um complexo que as pessoas olham pro pé dele e acham o pé dele pequeno. Estranho isso, né? O que tem a ver o pé com Lé com Cré? Eu acho que o Luan Santana, em vez de ficar preocupado com o pé dele, tinha que dar mais valor para as roupas que ele anda usando, minha gente. Porque ele anda usando uns figurinos, umas roupas da Xuca, minha gente. Roupa da Xuca nos anos 80, umas roupas de diretora de escola velha. Não sei o que tá acontecendo com ele. Diz que é a mãe dele que veste ele. Essa mãe não ama o filho, não. Essa mãe não ama o filho para deixar o filho ficar vestido desse jeito. Umas blusas de franja da Roberta Miranda, hein? Né? Mas diz que ele tem esse complexo e ele só usa o tênis ou calçado um pouquinho maior. Minha gente, agora eu vou falar um segredo de bastidores de Raul Gazola que ele acabou contando. O Raul Gazola, minha gente, já foi um galão no passado, né? Hoje não, coitadinho, tá meio velhinho, escangaiadinho, mas ele foi um galão no passado, né? E ele falou que depois que ele perdeu a primeira esposa, que era a Daniela Pérez, depois ele divorciou do segundo casamento. Ele falou que depois que ele ficou solteiro, ele pegou todas as mulheres que ele sonhava, passou o rodo geral. Mas ele conta que ele tinha um sonho específico de pegar uma mulher, uma atriz. Eu tô falando pegar, você vai falar, ai que termo chulo, pegar. É o que ele falou, é o termo que ele usava. Que ele queria muito pegar a Juliana Paz pra fazer um nhanhamento, pra fazer um bunda lelê, uma coisa desse tipo, né? Só que disse que ela sempre negava, minha gente. Falava que não queria nada com ele porque os dois eram muito amigos. E ela falava que dois caras que ela nunca pegaria era ele e o Marcelo Novaes. Só que ele falou que tanto ele como o Marcelo, eles viviam em cima dela assim, ó, parecendo um cão faminto, babando assim, ó, querendo ela. Ele falava, Juliana, fica comigo, Juliana, eu sou limpinho, você não vai se arrepender, sou cheirosinho, sabe? Eu sou um cara muito legal na hora, sabe? Mas a Juliana um dia chegou pra ele, tá bom, fico com você com uma única condição. Não pode contar pra ninguém. E aí ele disse que deixou quieto, né? Porque vai ficar com a Juliana Paz, não vai contar pra ninguém. Dá uma olhada no depoimento dele. Gente brinca, mas é maravilhoso, porra. E eu me lembro que tinha eu e um colega de trabalho, que eu não posso falar o nome aqui, o Marcelo Novaes. A gente passava, porra, a novela inteira, porra. E a Juliana, claro, né? Fala assim, porra, eu não vou dar pra vocês dois nunca. Pra nenhum de vocês dois nunca. Porra. Ela não era casada, a gente também não era, vamos deixar isso claro. Porra, e aí eu fiquei aquela insistência, para Gazola. Para, eu falei assim, mas eu sou limpinho, eu sou limpinho. Um dia ela falou assim, tá bom, eu te dou com uma condição. Eu falei, eu faço o que tu quiser. Tu não conta pra ninguém. Eu falei, então não me dá não. Minha gente, o Hélio de la Penha fez muito sucesso na Globo, minha gente, no programa Caceta e Planeta.
Só que depois que ele saiu do programa, saiu da Globo, hoje ele faz algumas declarações de tudo que ele viveu na emissora. E ele só vem reforçar, minha gente, o que tanta gente já vem dizendo, né? Falando do quartinho PC, falando de tantas coisinhas, de tanto sebo que existia lá dentro. Mas ele fez uma nova revelação sobre o famigerado teste do sofá. Ele conta, minha gente, que entre os anos 80 e os anos 90, diz que talvez até antes, mas isso ele não viu. O teste do sofá, minha gente, era a única condição que alguém tinha que passar para poder ficar famosa na Globo, para poder ter prestígio, ter cargos melhores, sabe? E ele falou que isso era uma coisa tão normal lá dentro, que todo mundo sabia da existência, que eles nem se espantavam mais. E ele falou que alguns diretores da Globo naquela época já tinham contatos com cafetinas. Até, minha gente, mesmo algum contrato fixo com uma delas. Porque dizem que boa parte das mulheres figurantes que participavam dos programas eram tudo, minha gente, garota de divertimento adulto. Garota 18+. Que aí diz que terminava as gravações, os atorzinhos, os que eram mais chegados ali da alta cúpula, os diretor, diz que era um enhanhamento louco com as meninas. Diz que era uma coisa, minha gente, aquele bundalelê que vocês conhecem. Fora isso, ele disse que o lema na emissora, minha gente, quer ficar famosinha, dê uma sentadinha. Diz que o sofá, minha gente, quem não passasse por ele, não brilhava na tela da Globo. Será que a Regina Casé passou pelo teto do sofá? Acredito que não, né? E outra coisa que tinha aqui na época, que depois o Márcio Smelling tentou reproduzir isso, deu mal, que tinha uma coisa assim de o tal do teste do sofá, né? Ah, porra, a menina fazia uma figuração, os diretores, os produtores e tal, eles, porra, enfim, assediavam. Você via isso? Falar, era corriqueiro, não sei o que, tinha produtor que tinha contato com cafetina e, enfim, botava as meninas como figuração, entendeu? Minha gente, esses dias eu falei da Mariah Carey aqui, citando, né, aquela conversa do Zezé de Camargo, Zezé falando, patinho rouco, que ela não sabia cantar, que cantava mal. A Mariah, minha gente, é uma cantora de excelência. Mulher canta muito, muito mesmo. Mas a Mariah tem umas coisinhas na vida dela, assim, quando andei revirando, minha gente. E uma ex-assessora dela deu uma entrevista ao site TMZ, contando de algumas particularidades e curiosidades da estrela. Ela contou que Mariah Carey abusa da cachaça praticamente todos os dias. Ela falou que ela é a maior cachaceira véia, boca de gambá que existe nos Estados Unidos, minha gente. Só que ela conta que a Mariah é muito limpinha, ela é muito aciada. E que ela odeia dormir ou acordar toda bagaçada, escangaiada. Ela diz que gosta de estar sempre cheirosa, arrumada, mas não gosta de cheirar morraça, sabe? Não gosta de ter cheiro de rio Tietê na boca. E diz que não gosta que nenhum de seus profissionais furem com ela, mesmo quando ela tá encachaçada. Então diz que é normal a Mariah dormir bêbada, sabe? Cair desmaiada bêbada e acordar toda cheirosinha. Diz que dá um banho nela, escova a boca dela. Como que escova o dente da pessoa desmaiada, de bêbada, minha gente? Diz que fazem o cabelo dela, make. E a hora que ela levanta toda ressaqueada, olha no espelho. Como eu tô bela. Nem parece que eu encaixacei. Nem parece. Olha só como eu sou bonita. Que estranho isso, né? Fico imaginando. Mulher toda lá bêbada assim, ó. Desmaiadona. E o povo lá, fazendo chapinha no cabelo dela. Esquisito, né? Minha gente, esse próximo ator que eu vou contar aqui pra vocês, ele também tem uns hábitos muito esquisitos, viu? Mas é muito esquisito demais. Tô falando do Ryan Gosling. Primeiro, minha gente, que ele diz que tem um defeito. Não consegue fazer pipi em pé. Ele falou que já tentou de tudo, até psicólogo, pra tentar, minha gente, fazer xixi em pé e nunca conseguiu. Ele falou que às vezes está numa situação adversa com os amigos, fazendo um camping, indo pro meio do mato, ou até mesmo o carro para no meio do caminho. E aí, todo mundo vai lá, saca o Braulio, faz o xixizinho de pé, e ele tem que ficar baixado de cócoras. E todo mundo faz chacota com ele. Fala, mano, mas pra que você tá fazendo isso? Você vai se molhar tudo. Fica de pé que é mais fácil, você já tem o esguicho pronto que Deus fez pra você poder mirar e acertar onde você quiser. E ele não conseguir fazer xixi em pé. Eu fazer sempre xixidito sentado. Eu sofrer demais por conta disso.
Mas as manias bizarras dele não para por aí, minha gente. Ele odeia pelos no corpo e diz que tem nojo. Só aceita os da cabeça mesmo, que é o cabelo. Mas o restante, ele diz que tem que tirar tudo. E ele tem, minha gente, uma equipe de depiladores que trabalham na sua casa para se depilar quase todo dia. Porque ele diz que tem um resquício de pelo e já vai tirar. E fora isso, minha gente, ele falou que não cumprimenta, não pega na mão de pessoas peludas. Diz que se o homem for peludo, ele tem nojo e não pega na mão. Vocês imaginam se esse homem tivesse encontro com o Tony Ramos? Meu Deus do céu, minha gente. O Tony Ramos diz que só de você conversar com ele, você já fica com a boca cheia de pelo, né? Imagina o homem, minha gente, nessa situação. Mas não para por aí as bizarrices, não. Ele só sobe ou desce escadas de 4, que nem cachorro, com o joelho e com as mãos no chão. Esse homem precisa de tratamento psico. Esse homem precisa ir pro CAPS. Será que tem CAPS lá nos Estados Unidos? Precisa ir. Não é normal isso, minha gente. De jeito nenhum é normal isso. Minha gente, essa história eu até deixei por último, porque toda vez que eu falo desse cidadão, vem um rapaz me xingar aqui. Tô falando do rei. Roberto Carlos. Tem que falar que ele é rei. O Roberto Carlos, minha gente, teve uma história muito complicada com o Tim Maia. E por conta dessa história, ele pediu pra Globo, minha gente, esconder um segredinho, manter um segredinho às 7 chaves. E é isso que eu vou contar pra vocês agora. A humilhação que Roberto Carlos teria feito a Tim Maia. Minha gente, quando eles eram jovenzinhos, o Tim Maia e o Robertinho, eles eram vizinhos. E eles se viviam desde a infância, minha gente. O Tim Maia, quando ele era adolescente, ele criou uma banda chamada Sputniks. E ele fez um convite pro Robertão entrar na banda com ele. E aí, minha gente, o Roberto também cantava lá. Todos eles tinham muito talento, minha gente. Eles moravam nessa época na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Só que no final dos anos 50, minha gente, o Tim Maia quis ir embora para os Estados Unidos porque ele queria aprender um pouco mais sobre o soul, sobre o funk. Ele queria aprender muito mais sobre o jazz. E falou, preciso ir para os Estados Unidos. E a banda Sputnik acabou. E aí o Tim foi para os Estados Unidos, só que ele foi preso lá, minha gente. E em 1964, ele foi deportado de volta para o Brasil. Quando ele chegou aqui no Brasil, Robertão já estava no auge. Já tinha programa na Record, minha gente. Já era um galãozão. Será que ele era galão, Roberto? Não sei, porque eu nunca conheci o Roberto novo. Quando eu nasci, ele já era velho. Falando nisso, minha gente, vai ter que fazer uma nova temporada da série Eternos, né? Porque, ó, Rainha Elizabeth, que o povo falar que era eterna, já foi. O saudoso Silvio Santos, do qual eu era muito fã, já foi. Sabe? Já foi quase tudo a veiarada, minha gente. Bom, tomara que dê muitos anos de vida ainda pro Roberto, né? Eu não desejo morte pros outros pra ninguém. Mas aí, minha gente, quando o Tim Maia chegou no Brasil, ele foi procurar os seus amigõezões. E chegou lá no Roberto, viu que ele tava na Record, que bateu lá na emissora. Eu quero falar com o Robertão, manda falar que é o Tim. E aí o assessor chegou lá, o Tim disse que não conhece nenhum... O Robertão disse que não conhece nenhum Tim, não. Ele falou, como não conhece? Sou o Tim Maia. Fala pra ele que nós era truta. Nós dois era junto, nós era assim, ó. Sangue. Nós era amizade, nós tomava cerveja junto. Nós dois era parceirão. E aí o assessor foi lá de novo e disse que o Roberto falou, dê um dinheiro pra esse rapaz, fala pra ele nunca mais me procurar. Aí disse que o assessor do Roberto foi lá e jogou, ó. Pega esse dinheiro e some daqui. Ceboso encardido. Roberto diz que não te conhece, não quer mais ouvir o seu nome. Deixa ele em paz. E o Tim achou que ele ia vir para poder ficar hospedado na casa do Robertão. E o Robertão fez isso com ele. Passou muitos e muitas décadas. O escritor Paulo César criou uma biografia do Tim Maia e contou essa história com riqueza de detalhes. Essa biografia virou um filme, minha gente. Foi pro cinema e o filme também foi um sucesso, minha gente. E também contou essa história. Só que depois a Globo resolveu transformar esse filme numa minissérie contando a vida do Tim. Só que o Paulo César, que era o biógrafo, o cara que escreveu, disse que recebeu uma ordem expressa da Globo. Não quero que manche a imagem do Robertão nessa história. Pode tirar tudo isso e coloca os depoimentos legais da vida dos dois juntos. Coloca coisas legais de quando eles eram amiguinhos ainda, que eu não quero falar mal do rei. E aí, minha gente, tempos depois,
Paulo César, o biógrafo, disse que descobriu que a pessoa que pediu pra Globo ocultar essa história teria sido o próprio Robertão. Se é verdade eu não sei, mas tem umas histórias dele com o Hit lá atrás também, que diz que ó, puxou o tapetinho dele, minha gente. Não sei, que nessa época eu não era nem um girininho ainda, né? Não tava aqui, mas diz que o Hit foi um fenômeno, ele ó, puxou o tapetinho dele também. Bom, vocês gostaram demais desse vídeo? A gente já é amigos íntimos mesmo, na verdade vocês já são da minha família. Dá um abraço aqui, vai, por favor, dá um abraço. Bom, minha gente, o vídeo vai ficando por aqui. Beijão e até mais.